vamos orar. Aqui ela pediu para a gente orar pela nação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti essa nação brasileira, que é Tua essa nação, Senhor. Se querem tomar essa nação, mas Senhor, não permita, porque essa nação é do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua mão que está estendida venha alcançar, e Tu possas mover de uma forma poderosa pessoas, homens, mulheres, que estejam no revestimento da unção do Espírito Santo, para que possam mudar o foco e a direção do rumo desta nação, porque esta nação é do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir a bênção agora sobre a vida da irmã Florisbela, que tem a missão, a responsabilidade de trazer a ministração da palavra de Deus. Então, Senhor, use os seus lábios, o seu coração que está cheio, que possa transbordar e venha exalar através da voz dela, Senhor, aquilo que Tu queres falar conosco. Alcança o seu entendimento e o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Amém. Amém. Ontem nós estivemos lá na casa do seu José e da dona Neuza, num culto lá que foi uma bênção. E quando voltarmos, esperamos que mais pessoas da igreja se disponham a estar lá, que foi uma bênção, tá, gente? Eu vou pedir os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Eu estou aprendendo a pregar a palavra do Senhor, e o pastor tem me dado espaço nas quinta-feiras, mas hoje ele pediu para estar entregando a palavra. João capítulo 10, eu vou ler o versículo 11, 14 e 27. 11, 14 e 27. Amém? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amém? Pode sentar. Eu sou o bom pastor. Jesus estava dizendo isso para um grupo de discípulos e para um povo que estava ao redor dele. Nos tempos de Jesus, ser pastor de ovelhas era um serviço comum. O pastor, ele vivia no meio das ovelhas, ele guiava as ovelhas atrás de pastagens boas e lugares com água. As ovelhas, nessa convivência com o pastor, elas aprendiam a reconhecer a voz do pastor. E assim, elas não seguiam nenhuma outra voz estranha, somente a voz do seu pastor. Elas podiam se misturar com, às vezes, muitos pastores se encontravam no mesmo lugar, elas podiam se misturar, mas quando o pastor chamava, ela reconhecia a voz e ela seguia o pastor. Jesus usa a imagem do pastor como uma comparação.
para nos ensinar verdades eternas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa não é apenas uma comparação bonita, é uma declaração profunda de que o verdadeiro cristão reconhece e obedece à voz do Senhor. Jesus conhece a cada um de nós pelo nome. Jesus nos guia e Ele nos conduz, somente Ele nos conduz para a vida eterna. Mas quando olhamos para o mundo, hoje muitas vozes têm competido com a voz do Senhor para chamar a nossa atenção. Nós temos as vozes das redes sociais, as vozes do consumismo, a voz da ansiedade e das nossas próprias emoções. Em meio a tanto barulho, responda honestamente: você tem ouvido a voz de Deus? Qual é a voz que está guiando as suas decisões? O tema dessa mensagem é: ouvir a voz de Deus é um chamado que transforma vida. Nós vamos descobrir o que significa ouvir a voz do bom pastor em um mundo cheio de ruídos. Nós vamos descobrir se estamos prontos para ouvir e obedecer, não apenas ouvir e obedecer quando Ele fala. Ouvir a voz de Deus é marca de identidade do cristão. Ouvir a voz de Deus é marca de identidade do cristão. Jesus não disse que algumas pessoas ouvirão. Ele disse: as minhas ovelhas me ouvem. As minhas ovelhas me ouvem. Ouvir a voz do Senhor é marca de quem pertence a Ele. É uma questão de identidade. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Às vezes muitas pessoas dizem: todos são filhos de Deus. Não, mas só quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E também Jesus disse que, está escrito no Evangelho de João, que podem ser chamados de filho aqueles que já receberam o Senhor Jesus no seu coração e receberam o poder de ser chamados filhos de Deus. Quem é Jesus? Quem é de Jesus, ouve a sua voz e segue o seu chamado. Muitas pessoas, mesmo frequentando igreja, mesmo cantando louvores, mesmo servindo em ministérios, vivem em surdez espiritual. Muitos seguem tradições, seguem a opinião de outros, mas não seguem a Jesus. Quantos dizem por aí: eu sigo o meu coração? Muitos andam dizendo: eu sigo o meu coração. Mas o verdadeiro discípulo do Senhor não segue o coração, segue a voz do seu pastor. No livro do profeta Jeremias, ele disse que o coração é enganoso. Isso é um alerta para nós, irmãos. O coração é enganoso. Talvez você possa ser desafiado, ou pode enfrentar pressões
de seguir direções que não é da vontade do Senhor. Você pode ouvir amigos dizendo: siga seu coração. Mas quando você decide orar e ir para a palavra, você ouve a voz de Deus dizendo: me siga, me obedeça, anda na minha direção e viva em paz, guiado por mim. Ouvir a voz do Senhor não é algo irrelevante ou insignificante. Ouvir a voz do Senhor é a prova de que pertencemos a Ele. Talvez você pode ter se distanciado dele, pode estar lutando para ouvir a voz do Senhor, mas saiba que Ele continua te chamando, porque ouvir a voz de Deus é marca de identidade do cristão. A voz de Deus é revelada em sua palavra. A voz de Deus é revelada na palavra. A Bíblia é a voz de Deus de forma escrita. Como Jesus disse em João capítulo 8, 47, quem é de Deus ouve o que Ele diz. Quem é de Deus ouve o que Ele diz. Muitos buscam revelações novas revelações, buscam sinais, buscam experiências, mas não dão crédito àquilo que já está revelado. A Bíblia é a voz de Deus na forma escrita. A voz de Deus não muda com a moda. A voz de Deus não se curva a ideologias. Ela é firme, ela é constante, ela é eterna. Ela não muda. Diante de tanta insegurança, diante de tanta ansiedade, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós podemos encontrar palavra que vem aquietar o nosso coração. Por exemplo, no momento de ansiedade, nós podemos abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, nós vamos encontrar uma mensagem poderosa para o nosso coração, onde o apóstolo Paulo escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela súplica, pela oração, e o Deus da paz, o Deus que tem paz, que excede a todo entendimento, encherá e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Assim como nós encontramos essa palavra poderosa para consolar o nosso coração diante das ansiedades, nós também achamos outras palavras de consolo para nós. Mas nós precisamos saber que nós não podemos ouvir a voz do Senhor em outro lugar senão na Bíblia. Nós não podemos ouvir a voz de Deus senão na Bíblia. Quando abrimos a nossa Bíblia, o próprio Deus fala conosco. Mas você abre a sua Bíblia todos os dias? Ou só quando está desesperado? Atualmente, é comum a gente ouvir a palavra de Deus no celular. Isso às vezes pode ser até bom, porque às vezes você não está em casa, você está ouvindo a palavra do Senhor no celular. Mas o desafio
que está para nós é meditar na palavra do Senhor. Não apenas ouvir, não apenas ler, mas meditar na palavra do Senhor. O desafio é não adiar, amanhã, depois eu leio. É começar lendo o quanto antes. A voz de Deus está na sua palavra. Nós precisamos ler, nós precisamos meditar e precisamos obedecê-la. A voz de Deus é revelada em sua palavra. Mas às vezes a gente pode se queixar, mas eu não entendo. O Espírito Santo nos capacita a compreender. Saiba que ouvir a voz de Deus exige mais do que esforço humano. Nós temos que nos esforçar, mas exige mais do que esforço nosso. Somente no Espírito Santo nós podemos discernir, nós podemos compreender e identificar a voz do Senhor. Jesus, falando aos discípulos, ele fez uma promessa de que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. É a promessa do Senhor. Ele fez a promessa de que o Espírito da verdade vos guiará a toda verdade. Não é a meia verdade, mas a toda a verdade. Sem o Espírito Santo, nós podemos confundir a voz de Deus com os nossos próprios impulsos, com o nosso coração. O Espírito Santo fala ao nosso coração. O Espírito Santo nos convence do pecado e também nos lembra daquilo que lemos, daquilo que meditamos, para nos guiar à verdade. Como Jesus disse, antes de ler, nós precisamos de orar pedindo ao Espírito Santo para abrir os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para Ele nos ensinar a discernir a voz de Deus, acima de qualquer barulho do mundo. O Espírito Santo capacita a cada um de nós para compreender o que o Senhor diz. Ouvir a voz de Deus exige obediência. Não é apenas ouvir, é obedecer, crer e observar. No versículo 27 está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Seguir significa ir atrás. Seguir significa obedecer. É andar em obediência. A palavra de Deus não é apenas para informar, é para transformar mente e coração. Ela não é só informação, ela é transformação. Vamos pensar um pouco sobre Abraão. O Abraão, quando foi chamado por Deus, Deus falou com ele para deixar a sua terra, para deixar a sua parentela. E era um chamado assim, que soa meio estranho, mas Abraão não discutiu, Abraão não questionou, ele obedeceu à voz do Senhor e ele saiu.
Abraão obedeceu sem ao menos saber para onde ia. Ele não tinha uma rota definida, mas ele obedeceu. A obediência de Abraão abriu portas para muitas bênçãos. E a nossa obediência também vai abrir portas para muitas bênçãos. Obedecer pode ser difícil, mas é necessário. Talvez Deus já tenha falado com você sobre perdoar alguém, sobre abandonar algum pecado, e você tem resistido por dúvida ou por orgulho. Abraão deixou o exemplo de obediência imediata, completa e de coração. Na palavra do Senhor está escrito que Jesus aprendeu a obediência. E ele foi obediente até a morte na cruz. Se Jesus aprendeu a obediência, nós também precisamos aprender a obediência. Pense agora em algo que Jesus já falou, mas você ainda não obedeceu. Perdoe, peça perdão, dê um passo de fé. Mostre que você está disposto a obedecer ao Senhor, a obedecer à voz do Senhor. Porque ouvir a voz de Deus exige obediência. Mas o Senhor fala, mas o Senhor também tem o silêncio, e Ele também fala no silêncio. Às vezes Deus se cala, mas o silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio nos ensina a esperar, a continuar confiando, e o silêncio nos amadurece. O silêncio de Deus é treinamento. Pense em Jó, em todo o sofrimento que ele passou. No meio do sofrimento, Jó clamava, mas Deus parecia silencioso. E enquanto isso, Deus ia moldando o caráter, a fé de Jó. E no meio do silêncio, o Senhor vai também moldando o nosso caráter, vai moldando a nossa fé. Deus parecia silencioso com Jó, mas quando Deus falou, Jó experimentou a plena restauração, e ele entendeu a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento que ele passou. Se você tem clamado e acha que Deus não te ouve porque está em silêncio, não desanime. Tenha certeza de que o bom pastor nunca abandona as suas ovelhas. O bom pastor nunca abandona as suas ovelhas. Como ele disse, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Aleluias. O silêncio é um convite para confiar de que Ele está trabalhando em seu caráter e está guiando os seus passos. Jesus está nos chamando a fechar os ouvidos para as vozes do pecado, da incredulidade, do orgulho, para fechar os ouvidos para as vozes das redes sociais,
mas abrir os ouvidos e o coração para ouvir o que Ele diz. Jesus está falando, mas Ele espera uma resposta nossa. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe das nossas lutas, dos nossos medos, dos nossos pecados. Nada é oculto a Ele. E mesmo assim, Ele continua nos chamando e dizendo: vem, siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você esteja preso no orgulho, na tradição, no medo de mudar. Ouça o que Jesus está falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouça a voz do bom pastor. Se renda, obedeça e viva a liberdade que só Ele pode dar. Jesus está chamando, mas Ele espera uma resposta sua. E se você está ouvindo a voz do Senhor te chamando, te falando para perdoar, para abandonar algum pecado, para se arrepender, feche os seus olhos agora e nós vamos orar. Enquanto nós vamos ouvir aqui um louvor, você vai estar orando ao Senhor. Que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que você precisa colocar diante do Senhor, e peça ao Espírito Santo para abrir os seus ouvidos para ouvir a voz dele. Tua voz é
endureça o seu coração. Se você deseja obedecer à voz do Senhor, levante sua mão e ore. Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Abre os meus ouvidos. Me dê entendimento e coragem para obedecer a tua voz em fé e confiar naquilo que o Senhor me diz. Eu quero confiar no Senhor, mesmo quando o Senhor estiver em silêncio. Eu me rendo a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas do altar, fala Deus. Estamos prontos, Senhor. Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Se alegra atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, glória a Deus, aleluia. Sejam abençoados em nome de Jesus. Nós ouviremos agora uma oração com o pastor. Se você puder cantar com a gente, é fácil essa música. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória da morte, tens o segredo da vida, e só Tu és meu Deus. Aleluia. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e
no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só Tu és meu Deus. Vamos cantar mais uma vez, vamos lá. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só Tu és, e só Tu és meu Deus, meu Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por tudo que aconteceu neste lugar. E agora, Senhor, colocamos diante de Ti esta semana que se iniciou, agradecendo a semana que findou. Senhor, que nós possamos meditar, refletir na Tua palavra, que é alimento para a alma. Senhor, ajuda-nos nas nossas decisões, ajuda-nos nas nossas escolhas, e que o Senhor seja glorificado em cada passo que nós dermos, em cada decisão que for tomada, o Senhor seja glorificado. Obrigado por este culto, nós entregamos em Tuas mãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga amém.